Voltei. Voltamos. Deixa eu ver aqui, aproveitar o pessoal tá voltando. Deixa eu dar o meu oi aqui para a turma. Enquanto isso, vai aumentar aqui a minha quantidade em relação ao que nós estávamos. O Adilson, a Ana Carolina, a Bruna, o Carlos, o Edivandro, Fabrícia Silvia, Flávia Nolasco, Giovan, Graziele, Maria Cristina, deixa eu ver, aqui ó, Matheus Felipe, Nayara, Nívia, Pedro Augusto, Rayane, Tâmara. Isso, gente. Boa noite para vocês, meu oi. Tenho a turminha aqui que tá faltando. Leone tá faltando, né? Hoje que eu tô falando de carboidrato, que tô falando de lipídio, vou falar de lipídio agora, falando de alimentação e Leone faltando? Pode não. Puxa a orelha do Leone aí por mim. Deixa eu ver, tem uma turminha. Aqui agora entrou mais um. Ó, gente, então vamos dar continuidade, tá? Eu tento esperar aqui um pouquinho, mas para a gente poder também, a gente privilegiar quem já está aqui, tá bom? Então, mais uma vez, olhem só, vou apresentar a vocês agora. Vou falar para vocês sobre os lipídios, como eu apresentei no início, né? Nós temos como assunto os carboidratos e os lipídios nessa aula de hoje, tá bom? Então, agora eu vou apresentar para vocês os lipídios. Só para a gente recapitular, no início eu falei que os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos são, na verdade, as 4 biomoléculas mais observadas, né? Dentro ali daquele composto das nossas células. Então, é por isso que a gente apresenta, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta a vocês. Aonde que eu tenho lipídio na minha estrutura celular? Quero ouvir a voz de vocês. Onde que tem lipídio? Citoplasma? Ambiente citoplasmático? Pode ter, Fabrícia, mas aí tem uma estruturazinha bem pontual que a gente fala... Quem? Da membrana plasmática? Isso, membrana plasmática, gente, professora. Isso mesmo. Copiou de isso mim. mesmo. Eu falei primeiro, hein, Pedro? Isso, não, faz favor. O importante é isso mesmo, é bom que lembraram, né? Enfim, na estrutura da membrana, né? Lembra? Membrana, a estrutura de membrana, ela é uma bicamada lipídica com presença de proteínas dispersas, né? Então é isso mesmo, a gente recordar que tenho, lógico, também concordo no ambiente citoplasmático, onde eu tenho aquela constituição, né? Do qual ali aquele material amorfo disperso, eu também tenho lipídio, tá? Mas, de uma maneira específica, quando a gente iniciou na CMC, eu apresentei a vocês a estrutura da membrana, que está ali presente na membrana plasmática, no envoltório nuclear, né? Temos organelas que sejam membranosas. Então, só para a gente lembrar, né, nesse contexto, que existem lipídios em outras estruturas celulares, né? Ali na composição da célula em si. Então, nós vamos falar desses lipídios, vocês vão ver que é muito importante, é muito clássico, às vezes a gente em sala de aula, na hora que a gente fala de lipídio com vocês, aí, o que vocês recordam quando a gente fala lipídio? Gordura, tecido adiposo, ganho de peso. É muito comum as pessoas lembrarem do lipídio apenas no seu contexto pejorativo, e não é o caso, né? Nós temos, e é importante destacar, os lipídios, eles são presentes, eles fazem parte... Aqui, só um pouquinho, porque ele está custando, ele meio que travou aqui. Gente, deixa eu só mudar aqui. Aqui, agora foi. Os lipídios, eles fazem parte, eles também são muito importantes. Eles também são reservas energéticas, né? Então, eu preciso de ter esse contexto. Eu só chamo a atenção de vocês, de que nós vamos ver, nós temos o consumo de lipídio no nosso dia a dia, né? Mas nós temos que imaginar e perceber que eu preciso ter uma ingesta adequada de lipídio, né?
faz parte daquela alimentação saudável ter a presença, sim, lipídica. Inclusive, se a gente recordar, lembram? Semana passada que nós falamos sobre vitaminas lipossolúveis, né? Ou seja, elas precisam de gordura também para serem absorvidas. Mas a gente precisa de uma gordura mais saudável e sem exageros, tá bom? Bem, os lipídios, eles são importantes, eles são estruturas poliméricas, né? O qual a gente percebe que tem, ele tem uma grande diversidade estrutural, tá? Eles se aproximam muito, a gente percebe que as estruturas lipídicas, elas se unem e elas desempenham muitas funções nas nossas células, inclusive porque eles se unem formando as estruturas membranosas, como eu recordei vocês desde o início, né? Aí eu sempre peço para vocês lembrarem, com certeza já aconteceu com todos, porque acontece nas melhores famílias, né? Sabe quando a gente está ali na cozinha com a melhor da boa vontade e de repente faz aquela bagunça de gordura? Sabe quando a gente vai fritar uma batata e a gente coloca aquela batata, a gordura tá tão quente que a gente só vê aquela explosão de gordura caindo pelo fogão afora? Dá uma tristeza na gente, né? Por quê? Porque não é fácil retirar gordura, né? Por que não é fácil retirar gordura? Por um conceitozinho aqui, ó, né? Aqui, ó. Por um conceitozinho. Os lipídios são hidrofóbicos, eles têm fobia à água. Então, não é simplesmente jogar, né? Jogar uma água que tá tudo resolvido. Não preocupa não, depois eu jogo uma aguinha e tá tudo resolvido. Não dá trabalho. Eu não consigo só passar uma aguinha. Eu preciso, de fato, passar um detergente, algum componente químico ali para me ajudar. Caso contrário, vai ficar tudo ali bastante com aquela gordura na superfície toda, né? Eles são solúveis em solventes orgânicos, inclusive eu cito aqui como exemplo para vocês, cloroformo, metanol, né? E como exemplos clássicos, na hora que a gente fala de lipídio, a gente lembra de gordura, óleos, né? Nós temos aqui uma grande quantidade de estruturas, eles se associam, como eu falei com vocês, às vitaminas, e eles são formadores de... Opa, agora eu vi, deu uma fechada ali no material, né? Mas voltou. Eles são base na formação de hormônios, tá bom? Vou explicar a vocês adiante. Bem, eu sempre falo para vocês as funções, e os lipídios, eles são muito utilizados, né? Tanto na nossa alimentação como nos produtos manufaturados. Eu sempre chamo a atenção do meu aluno o seguinte, olha, aqui, ó, observem aqui esse meu cursor, eu vou passar ele de fora a fora, tá bom? Olhem, daqui para cima é o que eu falo na alimentação, inclusive fotos de alimentação. Daqui para baixo, eu estou falando dos produtos utilizados principalmente na farmácia, né, na cosmetologia. E aqui, inclusive, são fotos relacionadas a isso. Eu falo isso porque teve uma vez que teve um aluno que perguntou se isso daqui era doce, tá? Então, aqui do lado de baixo é tudo identificando essa parte cosmética, que realmente é muito, muito presente o uso dos lipídios dentro da cosmetologia, tá? Porque isso ajuda a absorção melhor da pele. Interessa fortemente na alimentação, né? Afinal de contas, é a fonte, inclusive, lipídica para o meu organismo, tá bom? Inclusive, eu tenho que controlar justamente pela boca, né? Podem perguntar? Diga, Carlos. Por favor. Oi? Carlos, quer fazer pergunta? Não. Bem, então, como função, né, nós temos como funções lipídicas, eles são componentes, como nós vimos, das estruturas membranosas, e como eu também citei para vocês, ele é reserva de energia, e ele também ajuda na sinalização das nossas células.
uma vez que eles funcionam, são como base para a formação de hormônios e algumas substâncias que nós denominamos de substâncias mensageiras, tá bom? Inclusive, isso daqui, ó, nós vamos ter a oportunidade de estudar na morfo do sistema endócrino. Eu vou trabalhar com vocês essa sinalização e essa característica dos hormônios, tá bom? Bem, agora que é reserva energética não se fala, né? A partir do momento que eu consumo e que eu vou acumulando lipídio dentro do meu organismo, eu tenho ali reserva energética, tá? O grande detalhe que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é o seguinte, olha, o lipídio é reserva energética, mas assim como nós temos várias outras fontes energéticas, a glicose que eu apresentei para vocês aqui hoje, que é o carboidrato, né, com açúcar, é fonte de energia. Mas eu sempre gosto até de fazer uma comparação grosseira, eu vou falar isso aqui com vocês. Olhem só, eu vou sair, né, imagina uma situação hipotética, ultimamente está bem hipotética, que a gente não está podendo sair, mas imagine situações do nosso dia a dia. Eu vou sair, então eu coloco um dinheirinho aqui no bolso, né? Aquela nota que eu coloco no bolso, eu tenho grandes chances de voltar para casa sem ela, porque facilmente eu vou gastá-la, né? Tanto por necessidade, ou porque eu vou ver uma bala, eu vou ver um doce, aí eu tenho esse dinheirinho aqui, eu vou e gasto, né? Se eu colocar, sabe quando a gente coloca uma notinha um pouquinho maior na carteira? Tem hora que a gente faz isso, vai que eu vou nesse lugar, vai que eu preciso, eu coloco ali, coloco na carteira que é para dar um certo respeito, né? Mas ainda assim, depois que eu gasto aquele dinheirinho que está ali no meu bolso, está de fácil acesso, eu passo para a carteira. Agora, se eu guardar ao banco, se eu guardar na poupança, se eu ainda fizer aplicação, aí sim é mais difícil eu mexer com dinheiro. Por que eu estou falando disso? Porque tudo é reserva. Agora, existe aquela reserva que é mais fácil eu gastar, existe aquela reserva que eventualmente eu vou gastar em casos mais extremos. Por que eu estou falando disso? Porque o lipídio, ele é uma reserva energética, mas o meu corpo só vai utilizá-lo no último caso. Inclusive, isso dá para a gente entender por que às vezes eu tenho tanta reserva energética, né? E, na verdade, nem por isso eu faço algumas atividades, nem por isso eu perco peso, eu perco medidas, eu continuo tendo ali aquela reserva lipídica associada às minhas células adiposas. Porque primeiro eu gasto, eu tenho que fazer muita atividade para que de fato, e fechar a boquinha, né? Para que de fato essa reserva lipídica seja utilizada como uma reserva ali para as atividades que eu faço. Querem perguntar alguma coisa ou impressão minha? Tá. Bem, e aí, né, eu gosto de fazer essa comparação. Ô, Luciano, posso perguntar? Pode, Adilson. Pode perguntar. Aqui, a senhora falou que além dos lipídios, além de armazenamento de energia, ele também serve como proteção também, correto? Ou não? Sim, sim. Os lipídios, eles funcionam bem, não só na produção, né? Na produção de hormônios, ele auxilia como sinalizadores dentro do nosso organismo. Então, ele faz parte dentro de um arsenal que também pode ser incluído nesse sentido protetor também, Adilson. Tá? Ah, sim, obrigado. Então, isso, gente, é muito importante a gente ter noção, né? Porque a gente fala assim, nossa, tudo é reserva de energia? Mas são reservas que vão ser utilizadas em diferentes momentos, sob diferentes critérios, tá? Os lipídios, eles são muito diversificados, tá? Para vocês terem uma ideia, eles são compostos que apresentam o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, e um grupo radical que possa ser variável. E, na verdade, a estrutura do ácido gráfico é a estrutura lipídica mais simples. Existem estruturas lipídicas que vão sendo cada vez mais complexas. Aqui existe uma variedade muito grande, tá? De estruturas químicas relacionadas aos lipídios. Para vocês terem uma ideia, os ácidos gráficos, que são esses lipídios mais simples,
eles apresentam cadeias com 16 ou 18 carbonos. Então, mesmo que sejam relativamente simples, eles vão ter cadeias com uma quantidade significativa de carbono. Então, ele é uma classe muito diversificada, como eu falei com vocês, extremamente calórica e de reserva energética, tá? Vocês já ouviram falar, existem ácidos graxos saturados e insaturados. O que isso tem a ver? Inclusive, eu vou utilizar aqui de observação para vocês perceberem em termos de observação estrutural, né? No caso aqui, o ácido graxo saturado é aquele que vai apresentar uma ligação dupla na extremidade, tá? Única e exclusivamente. Agora, na hora que a gente observa aqui os insaturados, eles vão apresentar uma ligação, além daquela ligação dupla do carbono com oxigênio na extremidade, também haverá a observação em outros carbonos, normalmente entre o nono e o 10º carbono, existe uma ligação dupla. E qual que é a diferença, né? Isso dá uma quebra estrutural aqui no ácido graxo insaturado, tá? Só para vocês terem essa noção. Isso aqui é importante porque isso daqui ajuda na quebra. Isso faz com que a gordura insaturada, ela seja mais fácil de ser quebrada e aproveitada pelo meu organismo. Acaba que faz com que ela possa ser mais saudável, tá? Então, isso é importante. A gente utiliza muito essa terminologia de saturado ou insaturado, mas isso tem a ver justamente com a sua conformação química, tá? Aqui, maior aumento, o que facilita aqui pra gente, né? Aqui para vocês observarem o que eu tenho. Eu tenho saturado, tá? Que é aqui, ó. A gente pode fazer a comparação entre esses dois aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou pegar uma cor diferente que eu não usei ainda, tá? Ah, não, mas eu quero esse. Marca texto. Olhem só. Agora então ficou. Aqui, ele é retilíneo, né? Totalmente retilíneo, nesse caso. Tá? Ele é saturado da mesma forma que esse grupo daqui também é, ó. Tá? São duas representações distintas, mas nos identificando, nos fazendo entender a mesma coisa. E esse daqui, que é o insaturado, a gente percebe que nele há essa quebra, né? Então, ele deixa de ser aquela estrutura retilínea, ele tem essa conformação estrutural, essa quebra, isso facilita, inclusive, ali internamente a ter quebra desse componente, facilitando ali o aproveitamento do meu organismo. Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui também é a mesma característica estrutural. São ácidos insaturados, tá bom? Esse daqui também é amarelinho, tá, gente? Deixa eu fazer aqui, ó, só para vocês depois não acharem eu que deveria ter ido adiante em relação a essa estrutura, tá? Nem vou voltar aqui não, mas é para vocês entenderem. Os triglicérides, com certeza vocês já ouviram falar, mesmo porque a gente observa, né? Existem os triglicerídeos, eles vêm ser uma constituição lipídica, da qual ele acaba, reparem, cada vez sendo mais complexo, com uma constituição, inclusive, de carbonos cada vez maior, tá? Os triglicerídeos são aquelas porções lipídicas que são presentes nos nossos olhos, nas gorduras observados, tanto de células vegetais quanto de animais, tá? Então, os óleos, eles são triglicerídeos. E é importante a gente observar porque existe diferenciação, né? Existe óleos que venham ser mais saudáveis, né? Um óleo, por exemplo, um óleo de girassol, um óleo de algodão, né? Eventualmente, eles sejam mais saudáveis em detrimento, por exemplo, de um óleo de soja. Tá? Então, inclusive, de uma maneira geral, a gente também percebe que eles são mais caros. Na hora que a gente chega ali para fazer a compra, a gente percebe que o óleo de soja ele é proporcionalmente mais em conta, mais barato do que os demais, né? Essa classe de triglicerídeos é a classe mais variável, mais abundante de todos os lipídios que nós observamos na natureza.
tá? Eu chamo a atenção de vocês de que é muito importante, de qualquer forma, que a gente sempre tem a oportunidade de ter a presença dos óleos na nossa alimentação. O que é muito importante é observar em termos de quantidade, né, não exceder, e também em termos de qualidade. Como a gente falou, em termos de saturado ou insaturado, né? A insaturada ela é mais saudável. Então, se eu buscar essas fontes, eu estou aí tendo na minha alimentação algo que seja satisfatório, que seja importante, bem-vindo, e principalmente controlar a quantidade, né? Bem, existem, como eu falei com vocês, dentro dos glicerídeos, os óleos, e os óleos, né, são realmente compostos, como eu falei com vocês, eles são insaturados, eles facilitam, eles acabam tendo maior aproveitamento no meu sistema digestório. É muito importante, como eu falei com vocês, em termos de ingesta, a gente ter o cuidado, né, de ter uma ingesta adequada, porque todos os excessos de gordura que a gente venha adquirir, né, na nossa alimentação, elas tendem a se acumular no nosso organismo. Só para vocês entenderem aqui nessa imagem, o que eles fizeram? Uma observação da quantidade de gordura distribuída por essas estruturas corporais. Neste primeiro caso, reparem como que essa pessoa tem tecido adiposo, como ela tem gordura dispersa pelo corpo dela como um todo. E principalmente, eu chamo a atenção, até coloco isso para vocês mais adiante, principalmente na região abdominal, tá? Que é um local do qual a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente tem excesso de ingesta e acúmulo de lipídio no nosso corpo, essa é uma área que ela mais sofre, né? Por quê? Aqui eu tenho órgãos como o fígado, né? Aqui toda aquela região do mesentério, a região intestinal, que tende a ter uma grande quantidade, né, de lipídio armazenado nessa região. Isso significa perda de saúde. Eu vou chamar a atenção de vocês daqui a pouco para isso, tá bom? Inclusive, eu não sei se vocês se recordam, anteriormente tinha, né, na televisão aquela medida certa, depois a medidinha certa, que sempre fazia, além do peso corporal, também chamava a atenção em relação à circunferência abdominal. Não é uma característica de observação por uma questão estética, mas sim por uma questão de saúde, tá? Essa gordura abdominal, ela é muito nociva, principalmente o sistema cardiovascular. Por isso que a gente fala que é tão prejuízo, né? A nossa saúde. Aqui, como eu falei com vocês, as gorduras e particularmente os triglicerídeos, eles são armazenados dentro das nossas células adiposas, que são os adipócitos, né? Existe, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso com vocês, os indivíduos do sexo masculino tendem a ter uma quantidade maior de tecido muscular e nós, fêmeas, uma maior quantidade de tecido adiposo, né? Inclusive formando o nosso panículo adiposo que dá, né, a nossa estrutura física. Por exemplo, nós mulheres temos uma região de quadril mais avantajada, um delineamento corporal que os rapazes normalmente não possuem. Então, esse tecido, ele ajuda nesse contorno. Mas é isso que a gente está falando, que nós temos a presença de lipídio no nosso corpo, isso é normal. Nós não podemos vir a ter excessos, né? Ou seja, eu não posso vir a ter desequilíbrio, porque aí esse desequilíbrio vai afetar o nosso funcionamento orgânico, tá? É de fato a característica, a presença dos triglicerídeos, o armazenamento dele no meu organismo, vem muito de encontro a fazer com que eu tenha realmente funcionar como isolante térmico. Reparem que, eventualmente, indivíduos, né, que têm uma quantidade menor de tecido adiposo tendem a queixar-se mais, inclusive, de frio, né? Isso é perceptível até no dia a dia. Mas
esse isolamento térmico, ele precisa, obviamente, de ter, né, limites, porque, na verdade, a pessoa possa até ter essa característica de isolamento térmico, mas ela tem prejuízo contundente a vários sistemas orgânicos dela, tá? Quando eu falei com você sobre aquela medida certa, né? Quando a gente observa, existe isso daqui, na verdade, gente, é porque é padrão, é utilizado para essa avaliação de ganho de peso. Quando eu tenho ganho de peso, é muito importante imaginar como que aquele peso está sendo distribuído no meu corpo, tá? A gente fala que tem indivíduos que têm um ganho de peso no formato maçã. É justamente esse formato que é a deposição de gordura na região abdominal, tá? Bem, há indivíduos que têm a distribuição do ganho, né, de peso no formato pera, ou seja, ele é mais amplamente distribuído do corpo como um todo. Ele é mais saudável. O que a gente chama atenção é que esses fatores, né, nós não estamos aqui de forma alguma levando para o lado estético. A gente só precisa de imaginar o tanto que eventualmente impacta sobre a saúde do indivíduo. E aqui eu chamo a atenção de vocês, por quê? Porque existe um acompanhamento, uma avaliação para se verificar se o indivíduo apresenta algum tipo de síndrome metabólica, tá? O que é essa síndrome metabólica? Em que ela se baseia? Quando eu tenho várias alterações no meu organismo que venham gerar prejuízo funcional ao meu corpo. Então, se o indivíduo, aqui na verdade são listados cinco itens. Se eu apresentar 3 ou mais, eu estou enquadrada dentro dessa síndrome metabólica, tá? Bem, o que a gente observa? Reparem o seguinte, que de uma maneira geral, os homens, eles não devam exceder os 94 centímetros de circunferência abdominal. Nós, mulheres, não devemos exceder os 80 centímetros. Eu sempre falo com as meninas em sala o seguinte, olha, vale muito a pena a gente fazer essa observação, porque às vezes a gente acha que, nossa, é lógico que eu não alcanço, né, essa medida, mas a gente, inclusive eu peço a vocês que avaliem, mas avaliem assim no reservado, não deixa ninguém ficar vendo muito não, tá? Porque tem hora que a gente assusta e percebe que a gente possa alcançar isso ou mais com mais facilidade do que a gente imagina, tá bom? Quando a gente faz o exame de sangue, também a gente possa pedir uma avaliação dos triglicerídeos, que é justamente o que a gente está avaliando aqui, né? Os triglicerídeos, eles não devem estar superiores a 150 miligramas por decilitro. Se estiverem, eles estão alterados e me levando para alterações orgânicas, tá? O HDL, ou seja, o colesterol, que inclusive eu vou apresentar para vocês já na frente, o HDL é considerado bom colesterol. Ele deve estar, na verdade, ele deve, não possa estar menor do que 40 miligramas por decilitro, tá? Se ele estiver menor que isso, eu também não é um fator benéfico para mim. E para as mulheres, não deve estar menor do que 50. Bom, a pressão arterial, nossa, ela não deve estar superior a 130 por 80 milímetros, né? É o famoso 13 por 8, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, a pressão arterial, ela não deve exceder esse valor. E nem a glicose em jejum deve exceder 100 miligramas por decilitro. Na verdade, o que nós temos? Reparem que são vários fatores, são 5 fatores, dos quais eu não deva, na verdade o ideal é que a gente tivesse tudo absolutamente 100%, mas a partir do momento que eu tenho alteração de 3 ou mais itens, eu tenho alterações metabólicas e que gera prejuízo à minha saúde, tá? Bem, só para chamar a atenção de vocês, quando eu tenho aqui, né, nesse caso, esse ganho de peso na região abdominal, é muito comum as pessoas serem diagnosticadas
com o fígado gorduroso, que é uma terminologia mais empregada no dia a dia, né? Mas que, na verdade, significa, dentro da clínica, o que a gente chama de esteatose hepática, tá? Por quê? É justamente o que está chamando a atenção nessa imagem aqui, ó. Reparem que o fígado está, inclusive, bastante amareladinho. É deposição de gordura aqui, tá? Isso leva a lesão no órgão, isso leva a prejuízo à funcionalidade dele. Então, é muito importante a gente fazer acompanhamento, a gente fazer um check-up, fazer o controle. Se eu tiver parâmetros negativos nesse sentido, restaurar, né? Verificar o que é necessário para que eu volte a ter valores considerados saudáveis, tá? Isso, gente, porque quanto mais tempo passa, maiores as chances, maiores os prejuízos à saúde. Inclusive, vocês já devem ter ouvido falar nas placas de ateroma, né? Eu vou até destacar um pouco mais à frente, vocês vão ver. Por quê? A gordura, o colesterol em si, né? Inclusive, ele possa parar e ficar agregado à parede dos nossos vasos, dificultando o processo, né, de fluxo sanguíneo, o que é muito severo. Diga, Adilson, você quer falar alguma coisa? Sim, só tirar uma dúvida, professora. Pode O falar. fígado, ele exerce mais de 500 funções diferentes no nosso corpo, correto? E se, por exemplo, quando ele está com esse excesso de gordura nele, há um bloqueio dessas funções benéficas para o nosso corpo? Sim, de algumas funções? Sim, sim. Na verdade é o seguinte, embora ele tenha várias funções, por isso que a gente fala que ele é responsável pela metabolização. O que a gente consome, quer seja de alimentos ou outros constituintes químicos que a gente ingere, ele acaba sendo metabolizado, aproveitado pelo nosso fígado, tá? E aí, quando nessa questão da esteatose, quando eu tenho adição de gordura dentro das células do fígado, que é o hepatócito, ele perde função, tá? O importante também destacar é o seguinte, que ele perde função, mas isso vai de uma maneira, às vezes, mais lenta e mais gradual. Tanto é que, às vezes, a pessoa não percebe necessariamente o tanto que ela está agredindo o fígado dela, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Como eu já mencionei hoje aqui, o fígado é um órgão silencioso. Então, mesmo ele sofrendo nessa situação de esteatose hepática, às vezes a pessoa não consegue necessariamente ter queixas clínicas muito pontuais, tá? Tá agredindo, ele vai perdendo função, que foi isso que você perguntou, mas às vezes eu só vou perceber um pouco mais lá na frente. O que é muito ruim, porque às vezes na hora que eu vou perceber, os danos estruturais nele já são muito sérios, a ponto às vezes de comprometer de uma maneira mais definitiva o funcionamento do órgão, tá bom? Sim. E esses danos podem causar o aumento dele também, professora? Sim, inclusive o fígado é um órgão que a gente fala que ele possa ser acometido em várias doenças, o que nós denominamos de hepatomegalia. O que vem a ser isso? O aumento da estrutura do fígado. Então, se o indivíduo, por método palpatória, ele possa perceber que aquele paciente ele está com o fígado aumentado, né? Aumentado em tamanho. Às vezes ele possa até não sentir dor, mas o fígado ele está aumentado em tamanho. E ele também possa ser fibrosado, né? O fígado ele possa chegar numa situação de fibrose, ou seja, você já deve ter ouvido falar em cirrose hepática, né? Que às vezes é tanta agressão ao fígado que vai tendo deposição de tecido conjuntivo nele, de tal forma que ele vai formando grumos. Então ele deixa de ter aquele aspecto liso e passa a ter um aspecto rugoso. Tá? Isso interfere, não é só uma característica física, isso interfere no funcionamento interno, porque compromete as células do fígado, tá? Tá bom, obrigado. Nada. Talvez vocês já tenham estudado, por exemplo, quando vocês estudam parasitologia, várias doenças do sistema parasitológico, é muito comum a gente, na hora de estudar, lá nos livros apresentar assim, hepatoesplenomegalia. O que vem a ser isso? Aumento do fígado e aumento do baço.
Então, são órgãos que possam realmente serem atingidos muito seriamente por vários motivos, inclusive por agentes patológicos, como alguns parasitos, tá? Bem, aqui apresentar a vocês, né, que nós temos, recordar aquilo que eu perguntei desde o início, nós temos a presença de lipídios nas estruturas membranosas, então elas estão presentes, né, ele faz parte, os lipídios fazem parte da nossa estrutura corporal. Eu também gosto muito de chamar a atenção, às vezes quando eu leciono para vocês sistema circulatório, tem uma imagem do coração que eu acho belíssima, porque ele está muito bonito e ele está mostrando muito claro para o aluno que ali no lado externo existe tecido adiposo. E eu gosto dessa imagem porque às vezes o aluno fala assim, uai, professora, aquilo dali é tecido adiposo? Mas esse é um coração saudável ou um coração de um indivíduo que tinha problemas? Bem, todos nós temos tecido adiposo e todos nós também temos um pouco de tecido adiposo na camada externa do nosso coração, tá? O que não pode é ver estar comprometendo e atingindo principalmente vasos sanguíneos. Mas tecido adiposo, eu sempre gosto de falar com vocês que ele é bem-vindo e ele faz parte dentro de um contexto, dando, por exemplo, perguntando a vocês, se eu tiver, né, que fazer uma mudança e tô ali pegando os copos da minha casa e vou embalá-los, o que normalmente a gente faz antes de colocar na caixa? Concordam que para os copos não ficarem ali soltos na caixa, eu sempre eu coloco um copo, um papel, né? Às vezes até um papel jornal. Aí vem outro copo. Por quê? A gente vai organizando aquela fileira de copos e a partir do momento que eu coloco esse jornal entre um e outro e depois ainda faço aquele revestimento na caixa inteira, na verdade eu estou protegendo. Eu faço essa comparação para vocês terem uma ideia do tanto que eventualmente ter a presença de lipídio dentro de células adiposas e presentes no meu corpo é interessante, porque ele também me ajuda a proteger, me protege de impactos. Então, isso que é muito importante, que o aluno consiga perceber que nós temos, de fato, lipídio na nossa estrutura corporal e que ela não esteja associada única e exclusivamente com prejuízos à saúde. Quando eu apresentei a vocês, quando a gente fala pela primeira vez, né, dos constituintes da célula, daquele ambiente citoplasmático que eu falei da água, eu falei para vocês que uma medida de evitar aquela tensão superficial da água é o meu organismo produzir a substância surfactante dentro do ambiente pulmonar, né? A substância surfactante, para vocês terem uma ideia, ela é a base lipídica, ou seja, para produzir essa substância, o meu corpo precisa de lipídio. Então, isso é importante para a gente ter essa noção, né? A gente percebe muito isso, porque quando a gente começa qualquer assunto e fala de lipídio, a associação que as pessoas fazem com esse termo, né, é só pejorativo, é como se não tivesse nada de importante dos lipídios a colaborarem com o meu organismo, tá? E o que não é a verdade. Para vocês terem uma ideia, isso vocês ainda vão estudar, isso daqui tem a ver com o sistema nervoso, tá? Vocês vão verificar que ao longo, né, do funcionamento do nosso sistema nervoso, nós temos estruturas que aqui hoje eu vou só falar, mais adiante, quando vocês estudarem na disciplina da morfologia do sistema nervoso, vocês vão lembrar de mim, tá bom? Quando a professora apresentar a vocês que da estrutura do neurônio existe uma bainha de mielina, a bainha de mielina é a base de esfingolipídios, ou seja, é a base lipídica. E ele é muito importante, ele faz parte de um contexto, né, da propulsão dos impulsos elétricos no nosso organismo. E qualquer falha, inclusive estrutural aqui, ó, leva uma lentidão. Inclusive há doenças, né, como a esclerose múltipla, que vocês vão estudar mais na frente,
em outra disciplina, que tem a ver justamente com isso, com dano a essa porção de esfingolipídios. Então, o que a gente está colocando aqui para vocês é justamente isso, ó, estou te fazendo propaganda, estou te falando o seguinte, o lipídio é importante, e ele está naturalmente presente no nosso organismo. O importante é que ele esteja nos locais corretos, exercendo a função do qual é esperado dele, tá bom? Aqui, só para recordar, essa imagem já até apareceu para gente quando eu apresentei a vocês a estrutura membranosa, né, das membranas. Tem tanto a parte do lipídio, né, quanto a parte colesterol, que é uma classe diferenciada de lipídio, que inclusive confere uma rigidez maior à estrutura membranosa, tá bom? A gente fala de colesterol, é lógico, e vocês vão lembrar, né, vão perguntar sobre o colesterol, o bom e o mau colesterol, né? O colesterol é aquele lipídio presente no sangue. Então, nós temos aquela parte aquosa do nosso sangue e faz parte aqui dessa constituição lipídios. Só que nós temos, então, o bom colesterol, que é o HDL, e o mau colesterol, que é o LDL. Por que é o mau colesterol? Por que eles falam isso? Porque o LDL, ele tende a ter facilidade a parar, a agregar na parede dos nossos vasos sanguíneos. Então, a partir do momento que esse colesterol ele é observado em maior quantidade no meu corpo, ele tende a formar placas de gordura no meu vaso sanguíneo. Se não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Olhem só. Isso daqui é justamente uma imagem mostrando. Eu tenho aqui um vaso sanguíneo e toda essa parte aqui esbranquiçada, ó, é placa de ateroma, é justamente gordura que vai se formando ao longo do meu vaso. Reparem como que o vaso fica com um ambiente de passagem de sangue muito menor, né? Então, isso prejudica a fluidez do sangue. Aqui nessa imagem, o autor está querendo justamente mostrar para a gente isso. Se eu tiver um vaso saudável, o sangue passa fácil. Se eu começar a ter a formação das placas de ateroma, vão ter áreas que o fluxo de sangue vai encontrar dificuldade, até que eventualmente essa dificuldade possa ser tão perceptiva e comprometer a saúde dos vasos. Isso gera problemas seríssimos e possibilidade de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, ou seja, é muito sério. E só para vocês terem uma ideia também, e aqui até eu gosto dessa imagem que eu acho que ajuda o aluno a lembrar, o bom colesterol, primeiro, ele é bom porque ele não tende a ficar agregado à parede dos nossos vasos, e muito pelo contrário. É por isso, inclusive, que na hora que eu falei com vocês da síndrome metabólica, eu falei que ele não possa ser observado em muito pouca quantidade. Por quê? O bom colesterol, ele ajuda a retirar o mal da parede dos vasos, tá? Então, na verdade, não existe nenhum milagre, né? Mas eu preciso de ter uma boa quantidade do bom colesterol e baixas quantidades do LDL, tá? E também temos triglicerídeos, que como a gente verificou, também a observação, ele também não deve exceder no meu sangue, tá? Então isso é muito importante e é um exame fácil de ser realizado ali no nosso dia a dia, quando a gente faz um check-up, né? É muito bom e muito importante a gente fazer a avaliação da quantidade de colesterol e de triglicerídeos no nosso organismo. E como eu falei com vocês, essa observação ela impacta muito na possibilidade de problemas cardiovasculares, tá? E que a gente sabe que possa vir a ser tão sério. E olhe, como eu falei com vocês, possa gerar infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico ou trombose de uma maneira geral, né? Olha, inclusive, por que a gente possa falar que possa ter essas ocorrências, esses prejuízos? Porque a partir do momento que o meu sangue está tentando passar pelo vaso e tem placas de ateroma, ou seja, ele encontra dificuldade, esse sangue ele vai forçar. Então, na hora que ele força,
eu corro o risco, a médio e longo prazo, que vocês imaginem, isso ocorrer ao longo da minha vida. Vai chegar uma hora que, eventualmente, o vaso possa se romper. E na hora que ele rompe, aí, realmente, eu tenho um quadro patológico totalmente instalado, com possibilidade, inclusive, de caminhar para óbito, tá? Só no contexto, chamando a atenção de vocês, que até o cigarro está entrando aqui, né? Porque na hora que a gente fala de controle de colesterol, é muito importante ter a característica da saúde, da alimentação saudável. Mas aqui no caso específico, eu chamo a atenção, por exemplo, o cigarro também ele é muito danoso à nossa vascularização, viu, gente? Principalmente no que se refere a ele possa promover pequenas feridinhas internas. Isso vocês vão explicar um pouquinho mais no sistema vascular. O colesterol, ele está presente em alimentos de origem animal, tá? Realmente, esses alimentos, eles apresentam colesterol. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a ingesta, com a quantidade, né? Nós vimos que eles são importantes, são excelentes fontes, inclusive a vitamina B12 é encontrada. Gente, eu acho que alguém tem o microfone ligado. Gente, isso, tá? Isso, ok, obrigada. Então, o consumo da carne ele é muito importante, né? Mas o que a gente tem que ter cuidado, gente, é com o excesso e também, logicamente, com carnes muito gordurosas também, né? Além de, na medida do possível, tentar evitar embutidos. Quanto mais industrializado, menores benefícios eles trazem a nós, tá bom? Por outro lado, o colesterol ele também está presente em frutos do mar, tá? Como eu falei com vocês, colesterol está observado exclusivamente em alimentos de origem animal, inclusive de frutos do mar. A gente fala isso porque a gente tem como esses alimentos mais saudáveis, mas eles também apresentam colesterol, tá bom? Aqui, mostrando para vocês, inclusive fonte riquíssima de gordura saturada, que é aquela gordura da qual a gente viu que a gente tem uma dificuldade maior de aproveitamento, né? Então, ela acaba sendo menos saudável ao meu organismo, tá? Eu posso ter ingesta, mas uma ingesta mais controlada dela, tá? Então, alimentos industrializados, eles têm uma demanda, uma presença bem grande ali de colesterol, tá? Olha só que delícia. Gente, de uma maneira geral, o que é bom muitas das vezes não é muito saudável, né? Mas de vez em quando até pode, tá perdoada. A questão é principalmente os excessos, né? E a gente tem que controlar. Às vezes eu sei que eu estou fazendo ingesta de algo que não seja necessariamente muito saudável, mas aí eu vou contrabalanceando, enfim, ter realmente bom senso e juízo na alimentação, né? Existe uma gordura insaturada também, que aí é o mais saudável, que é muito observada justamente das sementes. Elas são muito oleaginosas, né? Inclusive, quando a gente vai ali, quando a gente tem aqueles quiosques, né, nos shoppings, que a gente tem oportunidade de comprar, enfim, a gente tem que ter muito cuidado, porque ali ela é muito rica em gordura. Então, ela é uma gordura mais saudável, porque ela é insaturada, mas, por outro lado, ela é muito energética. Então, a gente também não pode ter exagero, tá bom? Então, são fontes, isso que é muito importante da gente ver. São fontes distintas, lipídicas, né? Mas que a gente tem que ter cuidado. E elas em si, essas gorduras insaturadas, elas ajudam a diminuir o mau colesterol, tá? Então, é interessante, inclusive, as nozes, eles já viram que ela tem um potencial também antidepressivo. Enfim, é até indicado, às vezes, ter o consumo, mas em pequena quantidade. Às vezes, uma única por dia é o suficiente. Faz muito bem ao nosso organismo. Como eu falei com vocês no início, colesterol, ele é base, né, da formação de hormônios.
com vários. Vocês conhecem alguém que às vezes fica assim, meio desesperado, muita coisa para fazer, muito trabalho para entregar, né? Então, é isso aí. Ou não é só você não, viu, Fabiana? O fato é que é muito clássico. E o colesterol, ele produz hormônios, justamente alguns que ajudam o nosso organismo a ter a capacidade de lidar com essas situações de estresse, né? Tem quase ninguém vivendo sob estresse ultimamente no mundo, então imagina. Eles também ajudam a produzir hormônios que vão ajudar a regular todo o funcionamento orgânico, entre eles, inclusive, com a atuação na hipófise e do sistema renal. Aqui, gente, eu estou realmente pontuando para vocês, tá? Toda essa parte hormonal, a gente estuda dentro do contexto do sistema endócrino. Aqui, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, ó, a gente faz a propaganda desse assunto aqui, porque eu estou contextualizando a presença do colesterol e a sua função dentro do nosso corpo, tá bom? Então é por isso que eu estou só citando, é porque realmente é a gente entender que tem ali a presença do colesterol, mas como eles vão atuar, como que é esse processo, é sistema endócrino. Inclusive, hormônios relacionados ao sistema reprodutor, né? Inclusive testosterona, estrogênios, dos quais vão ser muito importantes no desenvolvimento da puberdade e porque é quando a gente tem aquela explosão hormonal e o desenvolvimento, né, a maturação do sistema reprodutor, tá bom? Que é algo que impacta muito e que a gente também vai ter oportunidade de estudar. Bem, isso eu apresento para vocês, né? Como eu falei com vocês, o que eu imaginei de horário, gente, foi certinho. Em termos do que a gente tem de apresentação dos lipídios, né? Para vocês, tá bom? Eu coloco à disposição para tirar dúvida, para alguma pergunta, tá? E eu sempre mais pode fazer, Pedro, não é? Diga, Pedro. Então, já até passou, mas é só para me tirar uma dúvida. Acontece que eu fico vendo as pessoas fazendo, eu até mesmo eu uso o azeite, né? Muitas das vezes a gente usa o azeite para dar um tempero na salada, mas eu uso mais o azeite para fazer um ovo mexido, um peito de frango. O azeite, ele é considerado um lipídio, não é? Ele é. Sim. Ele é uma gordura insaturada, tá? Ele é bem-vindo, tá? Dentro dessa categoria, ele é saudável. Só tem que ter o cuidado com excessos. Mas ele, inclusive, é melhor, às vezes, utilizá-lo do que necessariamente um outro lipídio. E só também ter um cuidado, que eles também fazem a recomendação que, normalmente, é melhor não levá-lo a altas temperaturas, tá bom? Azeite é bom não ir muito a altas temperaturas. Sim. Obrigado. De nada, Pedro. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Diga, Solange, você quer falar alguma coisa? Não. Então, não. Então tá. Oi, diga, Grazi. Tudo jóia? Tudo bem. E você? Tudo bem. A minha dúvida é justamente sobre o óleo, né? Independente do tipo de óleo, igual às vezes a gente fala que o óleo de coco é muito bom, o azeite é muito bom, independente do tipo de óleo, se ele é vegetal, enfim, ele aquecido a uma certa temperatura, ele se torna maléfico, é isso? Eles não indicam você dar ele um superaquecimento, não. Tá bom? Que ele vai perder propriedades benéficas. E seria o quê? 100 graus mesmo de fritura? Sim, sim.
Tá? Porque aí, normalmente as pessoas vão e levam e aquecem, superaquecem. Então, o bom é que você realmente dá ali uma tostada, uma dourada, mas que não tem um superaquecimento. Tá? Que aí ele realmente ele se transforma e deixa de ser útil. E de qualquer forma, viu, gente? E é importante, existem muitos aqui ainda, entraria até um pouco daquela pergunta que o Adilson me fez no início em relação à frutanone. Tem muitas discussões a respeito dos alimentos, né? Vocês mesmos já devem ter ouvido falar, falam bem do ovo, depois falam mal do ovo, e enfim, existe isso, né? O fato é que estamos aí numa construção, logicamente existem pesquisadores que venham trabalhar de uma maneira mais específica dentro de determinado segmento. O fato é que a gente passeia por esse caminho, é bom a gente ficar atento. O mais importante que eu percebo, que eu acho que é importante a gente destacar, é que mesmo que seja bom, é que na hora do consumo, que ele não seja exagerado, né? Porque eventualmente os excessos possam ser maléficos ao nosso organismo, tá? Então tem que ter um pouquinho mais de parcimônia, uma alimentação mais variada em itens e sem necessariamente grandes exageros, grandes quantidades. Isso a gente está fazendo melhor para o nosso organismo. Aqui, mais alguém? Não? Então, vocês estão querendo ouvir a famosa sextou, né? Então, olha, Ana Carolina, sextou para você. Bruna Carolina, Débora, Fabrícia, Flávia, Graziele, Larissa Bárbara, Maria Cristina, Matheus Felipe, Nívia, Pedro, Rayane, Solange, Tâmara. Gente, sextou. Fiquem com Deus, viu? Um grande beijo para vocês. Um beijão, Larissa. Um final de semana abençoado. Aproveitem, descansem. E estudem também, tá bom? Tá, joia, pode deixar. Bom final de semana, Deus. professor. Obrigada, gente. Amém a nós todos, Débora. Bom final de semana para todo mundo. Fica todo mundo com Deus. Um abraço. Isso, Pedro. Isso mesmo. Tchau. Deu passou. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém.